Entre o nada e o tudo, existe um limite. E hoje você vai começar a entender exatamente onde ele está. Eu sou Vanalys, e o que você está prestes a ver não é apenas uma história. É o registro de algo muito maior. No capítulo de hoje, a hierarquia da ânima começa a ser revelada. E com ela, surge um nome que pode mudar completamente o rumo de tudo. Nora. Poder não é tudo. Controle é o que define quem sobrevive. Então, já se prepara, porque a partir daqui, nada mais vai ser simples. Se você está acompanhando essa jornada, já deixa o like, comenta o que achou do capítulo e compartilha com quem curte fantasia com um toque mais profundo. E me diz aí, até onde você acha que o poder da ânima pode chegar? Agora, observe, a história continua. Capítulo 10. Entre o nada e o tudo. O impacto de imaginar que aquele rapaz poderia ser mais poderoso que João e Patrícia juntos fez o clima pesar imediatamente. Clark observou os dois por alguns segundos, com um sorriso discreto, enquanto mexia no celular. Apesar da aparente distração, seus olhos continuavam atentos. Quando percebeu a expressão abatida dos dois, quase como se um peso invisível tivesse caído sobre eles, soltou um suspiro curto, guardou o aparelho e os chamou. Não fiquem assim, enquanto ele não volta com a Liane. Deixa eu explicar melhor, com um desenho. Ele caminhou até um paredão próximo, pegou uma pedra alongada, semelhante a um bastão, e começou a riscar a superfície com firmeza. Nulos, nível 0, nenhuma aptidão com aura ou ânima. Os traços iam surgindo conforme ele falava. Uno, vai até 50. É um medidor imaginário que usamos. Um Uno pode ser aquele gênio da escola. Tira nota máxima sem nem estudar. Clark continuou sem olhar para trás. Duo, 3, quatuor, quinque. Ele pausou brevemente como se decidisse simplificar. Esses níveis intermediários variam muito, mas todos ainda estão longe do verdadeiro potencial destrutivo. A pedra voltou a riscar com mais força. Sex. Aqui as coisas mudam. Pode chegar até 1000. Um sex no auge consegue destruir uma cidade inteira. Mas nem todos chegam ao topo. Alguns param em 700, 800. João e Patrícia observavam em silêncio. Septem já começa a ultrapassar isso, mas é em octo que a diferença explode de verdade. Clark desenhou um novo marcador, mais alto. Octo, até 100.000, um continente. E mesmo assim, ainda há diferença. Um octo mais fraco pode não conseguir sequer tocar um octo no auge. Ele então escreveu o próximo nome com mais cuidado. Noven, até 1 milhão. Por um instante, o silêncio tomou conta do ambiente. Mas o Noven é diferente. Clark virou levemente o rosto, como se ponderasse as palavras. Um Noven não precisa alcançar o topo para fazer algo grandioso. A ânima dele é antiga, densa, como se carregasse algo que não pertence mais a este tempo. Ainda estão falando sobre mim? A voz interrompeu a explicação. Nora entrou no local ao lado de Liane, caminhando de forma displicente, com as mãos nos bolsos e o corpo levemente curvado. Sua pele estava ruborizada e o suor ainda marcava seus cabelos. Ele lançou um olhar rápido para o desenho na parede, estalou a língua e suspirou. Noven só é especial no papel. Poder não significa nada sem controle. Ele ergueu os olhos, agora mais sério. Sem controle, você coloca aliados e inimigos em risco ao mesmo tempo. No fim, se torna inútil. João deu um pequeno passo à frente, animado com a brecha. Então, isso significa que você não é mais forte que a gente? A risada de Nora veio imediata, curta, seca. Claro que sou. Ele inclinou levemente a cabeça. Você é no máximo um duo, no seu melhor dia. E a sua namoradinha acompanha você. O duo também.
Os punhos de João se fecharam no mesmo instante. Ele chegou a avançar um passo, mas parou quando Nora continuou. Eu treino há mais tempo, e ainda assim, sou apenas um 3. Aquilo pesou. A evolução da aura não é igual para todo mundo. Nora continuou. Cada pessoa tem um gatilho, um limite, um caminho. Ele deu de ombros. E mesmo assim, eu não sou o mais forte entre os novatos. João ergueu o olhar, sentindo algo apertar dentro do peito. Tem alguém à frente de mim. O silêncio voltou, mais denso dessa vez. João abaixou a cabeça por um momento. Então, ele não estava nem perto. Respirou fundo, tentando organizar os próprios pensamentos. Eu ainda não entendo, disse por fim. Por que disseram que você é um 9? Se você mesmo diz que é um 3, Nora ficou em silêncio por um segundo. Porque a minha ânima tem o poder de um 9. Ele ergueu o olhar. Mas se eu usar isso com o meu corpo... A mudança foi instantânea. A expressão dele escureceu. E não foi só ele. O ambiente ao redor pareceu afundar. O ar ficou pesado, denso, quase sólido. Respirar exigia esforço. Era como se algo invisível estivesse sendo puxado, absorvido, engolido por ele. Um silêncio absoluto tomou conta de tudo. Liane se aproximou rapidamente e pousou a mão em seu ombro. Já chega. O efeito desapareceu no mesmo instante. O ar voltou. O peso sumiu, como se nada tivesse acontecido. Está tudo bem, Nora, disse ela com calma. Já ficou claro. Patrícia, ainda pensativa, desviou o olhar para o desenho na parede. Seus olhos pararam na última palavra. Existe algo além de 9? Uma nova voz respondeu. Itagrum-Ma sorriu, levando a mão à barba formada por pedra e raízes, alisando-a com satisfação. Os soberanos maiores. Todos olharam para ele, até Nora. O brilho no olhar de Itagrum-Ma era de reverência. Clark cruzou os braços e completou. Descem. O nome ecoou no ambiente. Não temos como medir esse nível, continuou ele. Se nulos é o nada, descem é o tudo. Ele fez uma breve pausa. Se as antigas escrituras estiverem corretas, o Deus Criador de todas as coisas seria um Descem, assim como sua contraparte. O silêncio voltou, mas agora carregado de algo maior. Mas ninguém nunca encontrou um, Clark concluiu. Ou, pelo menos, nunca registrou. Ele olhou para João. Temos historiadores na organização, gente que estuda mitologias antigas, tentando encontrar resquícios de ânima em deuses, criaturas, lendas. João franziu a testa pensativo. Então, deuses podem ter sido usuários de aura? Clark deu de ombros. Deuses, monstros, anjos, demônios, tudo isso pode ter sido ânima reencarnada. Ele encarou João diretamente. Inclusive você. João ficou em silêncio. Você pode ter sido um deus em outra vida. Clark então relaxou a postura, cruzando os braços com um leve sorriso surgindo no rosto. Mas agora, eu estou curioso com outra coisa. João ergueu o olhar. Patrícia inclinou a cabeça, desconfiada. Clark apontou entre os dois. Nora disse que vocês são namorados. Ele abriu um sorriso mais largo. E vocês não negaram. O silêncio durou 1 segundo. Então, estão mesmo juntos? João travou. Patrícia corou imediatamente, fazendo um bico contrariado enquanto desviava o olhar. E Clark começou a rir. E assim, entre o nada e o tudo, uma nova verdade começou a tomar forma. O que antes parecia distante, agora tem nome, tem níveis, tem consequências e, acima de tudo, tem limites que podem ser ultrapassados. Se esse capítulo te prendeu até aqui, não esquece de deixar o like, comentar o que achou e compartilhar com alguém que curte esse tipo de história. E me conta, se você tivesse esse poder, você controlaria
ou seria consumido. Nos vemos no próximo capítulo.